Boa noite, amada igreja. Eu disse, eu acho que tem 3 pessoas hoje no culto por causa da energia, né, irmãos? Então, mas graças a Deus a igreja está bem bonita, vocês são perseverantes e ou com luz ou sem luz elétrica, né, nós estamos aqui para glorificar esse Deus maravilhoso, não é, irmãos? E a oração dos pedidos já passou, mas eu gostaria de fazer um pedido especial de alguém que está aqui conosco, que vai fazer aniversário amanhã, nossa amiga Francis Lúcia, né? Ela está lá atrás, uma blusinha verde, né? A nossa visitante de hoje, não é? E eu gostaria de saber quem é os visitantes hoje. Depois de Francis Lúcia, que bênção, né? Irmão Júnior, que bênção, Socorro, tanta gente, né? Então hoje, essa semana, Francis Lúcia, essa igreja vai passar a semana em oração por você, para você ter o aniversário mais feliz. E já está sendo programado aqui, o presente está se aprontando, viu? Se Deus quiser, essa semana você recebe, que com certeza Deus preparou na sua santa palavra. Né, irmãos? Mais uma vez eu digo, eu não sou pregadora, quem me dera, né? Que eu tivesse o dom de pregação. Eu simplesmente vou dar um recadinho que Deus nos deu. E eu acredito que os batizados, eles já sabem, né, desse recado. Porque os batizados, eu acredito que eles conhecem a Bíblia de cor. E esse recado, eu acredito que ele é enviado hoje para vocês visitantes, com mais fervor, né? Mas como nós estamos num tempo de reforma, nós estamos nos preparando, nos consagrando mais e mais. Todo cuidado é pouco. Nesse tempo de reforma, irmãos, precisamos muito ouvir desses recados. Mesmo se a gente já ouviu ele, mas o que foi que a palavra disse? Né? O salmista disse, uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Porque nós ouvimos só uma vez e 2 vezes temos que dobrar esse sentido. Porque a coisa é séria, irmão. E para o céu, precisamos de uma preparação, e é por isso que Deus vem falar conosco nesse lindo recado. Eu pedi ao Santo Espírito de Deus que intitulasse, ele colocou assim o título dessa pregação, o vazio divino que nos preenche. Sabe qual é a razão, irmãos? Vocês sabem qual é a razão? É que o mundo está aí, né, prometendo, nos oferecendo promessas vazias. Promessas que passam logo, logo, irmãos. Essa é a razão do recado de Deus para nós hoje, né? Promessas irreais. Promessas que nem vale a pena tentar recebê-las ou acreditar nelas. É assim? Então, irmãos, nós vamos hoje meditar em 3 elementos vazios que nos preenchem muito. Mas, Eliane, elementos vazios, divino, nos preenche. Se não tem nada lá, nós vamos para a Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 23. Vocês podem deixar a mãozinha em cima que todo o conteúdo... Foi o que aconteceu aí? Foi aqui, né? Todo o conteúdo dessa pregação se encontra na página 74 e 75 dessa Bíblia aqui, né? Esse bebê. Você que tem uma Bíblia diferente pode procurar aí. Lucas, capítulo 23, versículo 24. Nós vamos... nós vamos encontrar 3 elementos vazios que nos preenchem muito, né? Que diz muito para nós. Acharam todos? Digam amém. Que bom. Então vamos para o versículo 53. Vamos primeiro, né, pedir a direção do Espírito Santo, curvemos nossa cabeça, né? Então vamos pedir ao nosso bom Deus que nos dê reverência para ouvir o seu santo recado, né? Querido Deus, amado Pai, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós queremos te pedir, Pai, uma porção dobrada do teu Espírito para que possamos guardar esse recado
que foi vindo dessa carta de amor de alguém apaixonado pelos seus filhos que estão aqui, Pai. Aqui está uma parte da tua herança. E por essa razão, Pai querido, nós precisamos do professor celestial para nos ensinar, para nos preencher, para abrir o nosso coração e a nossa mente, para receber essa dádiva, esse presente, esse tamanho recado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te oramos. Amém. Lucas capítulo 23, versículo 53. Vocês podem deixar ela aberta aí. 23 e 24 fica na outra página, não precisa dobrar. E a gente vamos lá, né? Com o que Deus quer nos mostrar aqui desse elemento. Primeiro elemento. Lucas 23, versículo 53. Podemos ler? E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Amém? E tirando do madeiro. O versículo 53 começa assim. Então, o que foi que ficou vazio aí? A cruz. A cruz está vazia, não é? Primeiro elemento, cruz vazia. E tirando do madeiro, envolveu no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Então, irmãos, no domingo de manhã, a cruz estava limpa, não tinha mais ninguém, né? E eu vou direto ao assunto. É bom demais a gente, né, mastigar, engolir uma verdade que somos tão carentes dela. Então, irmãos, o que significa cruz vazia? Significa, irmãos, que já fomos libertos. A cruz está vazia, significa que eu e você não tem mais nenhuma culpa. Glória a Deus. Porque Jesus já pagou a nossa dívida. Eu não preciso mais, nós não precisamos mais levar o peso dos nossos pecados. Então, o que foi que aconteceu? A humanidade ali recebeu essa dádiva, esse presente, né? E por quê? Porque o céu esteve no Calvário, o céu esteve na cruz. Assim como hoje a cruz se encontra no céu, mas como, Eliane? Não mais no madeiro, mas nas marcas de Cristo, elas estão lá. E o que foi que elas foram fazer lá no céu? O que é que as marcas da cruz foi fazer lá no céu? Então, irmãos, elas estão lá testemunhando que você tem passo livre, que nós temos passos livres. Por quê? Porque fomos perdoados. Podemos abrir os braços se a gente quiser. Podemos sair até por aí gritando: sou feliz, tenho esperança, não é? Podemos levar nome de loucos, mas quem leu o profeta Isaías encontrou, ele garantiu, né? Que ele já havia garantido que neste caminho nem os loucos errariam. Então podemos levar nome de loucos, mas o profeta Isaías já tinha dito, né? A família da esperança é louca, apaixonada por Jesus. Amém? Então, irmãos, que maravilha. Então tá aí, né? Fomos libertos, a nossa dívida já foi paga, né? Ganhamos essa dádiva, esse presente que se chama salvação. E também, o que é que acontece? Temos lá testemunho vivo de que nós só iremos para o inferno se a gente quiser, né? Mas já temos passo livre, né, irmãos? Então, eu gosto muito de meditar naquela história que o irmão, ele costuma contar aquela historiazinha do menino que ele ouviu o médico dizer à mãe que ele era alérgico a picadas de abelha, e aquele menino ficava apavorado quando via qualquer bichinho zanzando, né? E ele entrou no carro com o pai, e aconteceu que o vidro estava aberto e entrou uma abelha na trajetória daquele carro, né? Para onde ele ia. E o menino começou a gritar porque aquela abelha começou a zunir, zum, zum, zum dentro do carro. E o menino começou a se apavorar e se debatia e gritava. E ficou, irmãos, que
dava pena, dó e piedade, né? E o pai, com muito jeito, vendo aquele filho naquele gesto de desespero para que a abelha não picasse ele, o médico havia dito que se a abelha picasse ele seria capaz de morrer instantaneamente. Ele era alérgico a picadas de abelha. E então aconteceu que aquele garoto, ele ficou naquele desespero e o pai procurou com a mão, de todo jeito, fechou os vidros e pegou aquela abelha e segurou na mão. E parou aquele zum-zum, né? E quando o pai segurou o menino, naquele soluço profundo, o pai disse: "Ô filhinho, não chora mais não. O papai já conseguiu segurar ela. Ele vai soltar aqui, mas ela não vai mais lhe fazer mal. Olha aqui, ó. O ferrão dela está na minha mão." E suportou, né? Ele segurou a abelha e a abelha cravou na mão daquele pai, dentro daquele carro, o seu ferrão. E ele disse: "Olha aqui, filho. Ela vai zoar por aí, vai embora, mas ela não é capaz mais de lhe picar." O papai suportou essa ferroada. Então, assim, irmãos, o que é que Deus quer dizer com esse papai? Que o Pai do céu já suportou as ferroadas. É que foram cruéis, irmãos. E estão lá. As marcas do madeiro estão lá testemunhando por nós. E a gente só não é esperançoso, só não é feliz se a gente não quiser. Porque o nosso Jesus, ele já suportou tudo isso. Então, o que é que essa historiazinha quer nos contar? Que o Pai Celestial já fez o melhor. Né? Nós já somos livres. Então, nós vamos para o segundo elemento. Lucas 24, versículo 3, vamos lá para o segundo elemento. Primeiro elemento, cruz vazia, né? Que presente, irmãos. Que maravilha. Até o vazio divino nos preenche muito. Vamos para o Lucas 24. Lucas capítulo 24 e o versículo 3. Vamos ver o segundo elemento, vazio que nos preenche muito. Encontraram todos? Amém. O pessoal hoje está manuseando a Bíblia como uma bênção, né, irmão Milton? Então vamos lá. Lucas 24, versículo 3. Vamos ver qual elemento é vazio. O elemento vazio aí diz assim: "Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus." O corpo do Senhor Jesus, né? O que é que tem vazio aí? Sepulcro vazio, tumba vazia, né? Vocês prestaram bem atenção? Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Irmãos, se vocês forem do primeiro versículo, vocês vão ver que a única coisa que preocupava aquelas mulheres era a pedra. Elas levavam aromas, né? Eu acho que hoje pela madrugada, quando eu me levantei para orar, eu imaginava assim, eu digo, a gente pode até resgatar. O que era que elas iam conversando no caminho até a tumba do seu mestre? Uma dizia: "Eu vou dar um cheiro na testa." Outra dizia: "Eu vou segurar na mão." Quem sabe, a Bíblia não diz, mas eu acredito que o carinho pelo corpo do Salvador, cada uma tinha o seu tempero, né, ali, de garantia. Outra ia dizer como ia colocar, outra ia dizer: "Eu vou ficar ali segurando os seus pés." Né? Eu acho que cada uma tinha seu jeito da alegria. Mas alguém ali dizia: "Mas e a pedra? Como é que a gente vai remover?" Né? Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Não precisou de remover pedra. A gente vai descendo e quando diz assim, versículo 6, né? Aparece ali 2 anjos, no verso 4 ao 6, e ele diz assim: "Não está aqui, ressuscitou." Elas chegaram lá, né, com aquele aparato todo, aquela alegria toda e aquela preocupação de quem iria remover a pedra, porque era muito pesada, né? E então aconteceu que 2 anjos disseram: "Não está aqui, ressuscitou." Ao escrever, gente, essa linda pregação, quando a gente chega nesse nome ressuscitou, a gente coloca assim 3 pontos de interrogação, porque é grande a alegria. Parece que nós estamos com aquelas mulheres lá, na alegria da ressurreição, participando também, não é? E o que significa sepulcro vazio para nós hoje? Né? Significa que nós temos vida eterna, irmãos. Amém?
Significa que o sepulcro não vai nos segurar para sempre, não. Não tenham medo, né? Tem pessoas que se batizaram, fez curso bíblico, fez estudo bíblico e ainda tem medo da morte. Mas sepulcro vazio vem nos dizer que a tumba não vai, o sepulcro não vai nos segurar para sempre. Podemos até passar por lá, mas a Bíblia garante, se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos. Assim como Jesus saiu do túmulo ao terceiro dia, nós também sairemos de lá um dia. Podemos até passar pela morte, né, irmãos? Porque nem todos vão dormir, né? Vocês lembram lá do Novo Testamento, lá nas cartas de Paulo? Nem todos dormiremos, né? Enoque nem dormiu. A gente vai agora para o Velho Testamento. Enoque nem dormiu. Ele foi tomado muito antes de passar pela morte. Vocês lembram de Gênesis 5, 24? Andou Enoque com Deus e já não era. Deus o tomou para si. É bom andar com Deus. É bom obedecer a esse livro sagrado, a essa carta de amor. Gente, hoje pela madrugada eu li uma história que o Bulhão contava numa das nossas jornadas, e ele dizia que um rapaz, quando recebia uma carta da sua namorada, ele não colocava no lixo nem em lugar nenhum. Ele lia depressa, colocava no bolso, com 5 minutos lia de novo, porque ali tinha muita mensagem de amor para ele, e não tinha como, ele decorava vírgula, versículo, tudo, palavra por palavra, mas ele continuava tirando e lendo, né? Decorava, mas por quê? Porque aquela carta era uma carta de alguém apaixonado por aquele rapaz. Então foi assim o nosso Deus. Essa carta de amor, que quem abriu foi o leão da tribo de Judá. Nós não era digno nem sequer de pegar nesse livro, quanto mais de abrir, né? E o leão da tribo de Judá fez isso por nós, e é por isso, irmãos, que nós estamos aqui com esse presente tão grande, com esse privilégio tão grato, né? Então, o que disse para nós a tumba vazia, significa, irmãos, que nem todos vamos dormir. Que mesmo lá no túmulo nós vamos ouvir a voz do Mestre, né? Quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus. Então está aí, irmãos, o segundo elemento vazio. Primeiro, cruz vazia, nos preenche muito. Segundo, tumba vazia, sepulcro sem ninguém. Então o nosso Jesus, ele veio nos dar essa garantia de mesmo passando pela morte, nós não vamos ficar lá, de maneira nenhuma. O sepulcro não vai nos segurar. Vamos ao terceiro elemento, Lucas 24, verso 12. Vamos ver o que é que está vazio lá. Lucas 24, versículo 12. Vamos encontrar lá que elemento vazio está, né? Ou que elementos, né? Acharam todos? Então, irmãos, lá no primeiro versículo que a gente leu sobre cruz vazia, dizia assim na parte B: envolveu num lençol de linho e o depositaram no túmulo, né? Então ali, vestes. Aquele lençol serviu de quê? De mortalha, de uma veste para cobrir o corpo do Senhor, para colocar lá no túmulo. Então ali estava vestes, né? Uma veste tipo mortalha, nós hoje chamamos mortalha, né? Quando a gente vai colocar alguém no caixão, a gente coloca aquela vestimenta de morte. Então, irmãos, Lucas 24, versículo 12 diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, as vestes. E retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Opa, no domingo de manhã a cruz está vazia. As mulheres vão lá pela madrugada, sepulcro vazio, né? E agora vão ver o que é que tem lá dentro, vestes vazias. E o que é que significa as vestes vazias do nosso mestre, né? O que é que significa para nós hoje as roupas vazias lá no túmulo? Significa, irmãos, traz para nós uma garantia que Deus dá a toda a humanidade,
Deixar suas vestes vazias significa que você tem um Salvador vivo, né? Você e eu temos um Salvador vivo, que vai com você a toda parte. Toma você pela mão, anda com você, faz por você aquilo que você não consegue. Ele não precisa de roupas de morte, não precisa de mortalha, né? Então, meu irmão, pela fé você sente a presença de Deus aí do seu lado. Irmãos, que bênção, não é? Esse irmãozinho aí que está do seu lado, né? Você sente a presença de Jesus aí, você olha para seu irmãozinho e diga: meu irmão, Jesus vive. Foi o hino que a irmã pediu, que a irmã cantou. Olha aí para seu irmãozinho que está aí do seu lado e diga: Jesus vive, né? Que lindo, ó, a igreja dizendo, né? Um para o outro. Jesus vive, irmã Leda. Jesus vive, irmã, né? Jesus vive, irmã Frances Lúcia, que faz o aniversário amanhã. Jesus vive, né? Ela deu com a mão, né? Então, significa que Deus está conosco, ressuscitou, está ali, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas horas de aflição, mesmo quando é preciso o Espírito Santo levar, quando estamos em lágrima, a nossa oração que não conseguimos nem balbuciar, mesmo nessas horas Ele está ali. Ele está ali dizendo: filho, eu te ajudo, não é? Eu sou o teu Deus. Então, meus irmãos, que Jesus lhe visite nessa noite, lhe ensine a sentir cada momento de sua vida o que Ele suportou por nós, por cada um de nós. Por favor, não vamos nos esquecer dessas maravilhosas passagens, né? Que nos levanta, que até puxa assim a nossa fé nesse tempo de reforma, não é? Precisamos estar mais acordados e precisamos meditar mais o que é que significa esses elementos vazios. Que Deus nos abençoe. Amém.